Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Esta é a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nesta noite nós estamos aqui para sermos ministrados pela Tua palavra. A Tua palavra, ela nos sustenta, ela nos edifica. A Tua palavra nos exorta, nos consola. A Tua palavra, ela nos alinha com os Teus planos e os Teus propósitos. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é verdade que nos liberta. A Tua palavra fortalece a nossa fé. A Tua palavra é viva. A Tua palavra, ela traz à existência promessas para nós, que somos a Tua igreja. E eu peço que o Senhor ministre os nossos corações a Tua palavra nesta noite. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Não pela minha capacidade natural, mas pela dependência total do Teu Espírito Santo. Repreendemos toda força contrária do Senhor aqui nesse lugar, a fim de que a palavra que foi gerada no coração de Deus chegue ao coração da igreja e possa frutificar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O tema da palavra de hoje é postura, santidade e crescimento através do olhar. O texto que nós lemos aqui do Evangelho fala a respeito da importância dos nossos olhos. Ele diz, de uma maneira clara, que os olhos são lâmpada para o nosso corpo. E quando nossos olhos são bons, todo o nosso corpo será luminoso. Agora, se os nossos olhos são ruins, todo o nosso corpo estará em trevas. Então, a importância do nosso olhar é, de fato, algo muito real e presente, principalmente na vida da igreja. A maneira como eu escolho olhar, a forma como eu me recuso a olhar, os critérios que eu estabeleço na minha prática de olhar. Os nossos olhos, ele tem a capacidade de captar imagens, movimentos ao nosso redor. E quando captamos essas imagens, o nosso cérebro, ele começa a trabalhar a respeito daquilo que nós enxergamos. Então, a palavra do Senhor está nos ensinando aqui que eu e você precisamos ser criteriosos e tornar os nossos olhos bons, porque sendo bons, todo o nosso corpo será luminoso. Agora, se não dermos muito crédito ao que a palavra está dizendo, e se julgarmos um pouco de exagero, ou até mesmo radicalismo, nós corremos o risco do nosso corpo estar em trevas, viver em trevas. E não é isso que o Senhor quer para a sua igreja. O Senhor quer que a sua igreja caminhe em santidade, em vida, em abundância, em alegria de verdade. E por isso a gente precisa vigiar. E a questão do olhar, ela está presente em várias esferas, em todas as esferas da vida. Se não fosse assim, a arte, ela não consideraria escrever sobre olhar. E o olhar não estaria na caneta do poeta, ou no lápis do compositor. Mas o olhar está ali. Você já ouviu falar de um poema muito bonito, e eu vou recitar ele para você, com essa minha voz. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso que é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Então o olhar, ele comunica, não comunica não? Está aqui, ó, o mundo está falando. Isso aqui não está na Bíblia não, é o pessoal lá de fora que está reconhecendo que o olhar, ele transmite mensagens. Tem aquela canção do camarada que sofre, né? Que ele não soube dizer adeus.
né? Não sabe nem se vai se acostumar. Olhando assim para os olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Quer dizer, o olhar ele é pesado, gente, né? E às vezes a gente não vigia para onde está olhando. Essa é a questão. Olha para a garrafa. Não olhou para a garrafa. O pessoal mais velho aí vai lembrar ali de uma mensagem do autoconfiante, né? Aquele que tem um olhar 43, aquele assim meio de lado, já saindo, né? Indo embora. Por quê? Porque o olhar ele faz a diferença. Por isso que a Bíblia tem essa preocupação. Cuidado para onde você está olhando. O olhar ele faz toda a diferença. Aí o pensamento filosófico, ele se atreve também a falar a respeito do olhar. O que a filosofia vai falar sobre o olhar? Que importa mais você depositar a importância no olhar do que naquilo que você está olhando. Aí eles vão falar também assim, quando você muda a forma como você olha para as coisas que você olha também mudam. Então existe, não tem para onde correr. Existe aqui uma pauta, existe aqui uma observação especial a respeito do olhar, tanto da parte da arte, quanto da parte filosófica e da parte bíblica. Porque o texto que nós acabamos de ler vai falar de maneira clara sobre isso. E a Bíblia traz um texto tão importante que mostra a forma como o olhar é capaz de comunicar. Você conhece pessoas da mesma família que quando olham um para o outro parece que estão conversando? Aí chega no final da conta, resolvemos tudo. Mas como vocês não abriram a boca? Foi no olhar, né? Eu, quando a Mira olha para mim, eu sei se o negócio está bom, se o tempo está limpo, se o tempo está fechando. É no olhar. É no olhar. Pedro chega para Jesus e fala assim, você vai me negar. E Pedro vira e fala assim, não nego nada. Não é não? Não vou te negar. E Pedro nega, não nega? E quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta. O que acontece? O texto da palavra do Senhor diz que no meio daquela multidão toda ali, o olhar de Jesus alcança o olhar de Pedro. E Jesus não falou nada. E Pedro lembrou de tudo. Está lá no texto. O olhar de Jesus falava para Pedro, eu disse que você me trairia. Então a gente não tem como correr a respeito do cuidado que nós temos com o nosso olhar. A gente não tem como deixar passar em branco ou despercebido a importância que nós damos ao nosso olhar. E eu e você como homem, mulher de Deus, precisamos estabelecer critérios para o nosso olhar, com base naquilo que a palavra de Deus diz. Alguns exemplos aqui, algumas experiências bíblicas do olhar. Lembrando que o olhar traz para dentro de mim, e traz para dentro de você sentimentos de alegria, de tristeza, saudade, medo, desejos. Pode trazer o desejo de sorrir. O olhar pode trazer para você esperança. Mas para isso nós precisamos buscar melhores experiências no nosso olhar. A experiência de Eva com o olhar dela não foi muito bom. Gênesis capítulo 3, versículo 6. O texto da palavra do Senhor diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para ter entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva sabia que o fruto era proibido. Eva sabia que não podia. Mas quando ela olhou e fixou o olhar naquele fruto, que foi prazeroso ao seu olhar, ela deixou de lado o temor do Senhor, a obediência ao Senhor, ela deixou de lado
os princípios que foram estabelecidos, ela quis para ela algo que era proibido. E a igreja do Senhor, ela é o tempo todo tentada nisso. Você sabe o que é proibido para você. Então por que você fica olhando? Você sabe que não pode. Você sabe que os princípios bíblicos, os princípios espirituais, os valores espirituais determinam para você o que você pode e o que você não pode. E às vezes a gente teima em ficar olhando para aquilo que já foi determinado por Deus. É proibido, não pode, não segue nesse caminho. A experiência de Davi. A palavra do Senhor diz lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Uma tarde aí dessa qualquer, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Pronto. Olhou. O investir do olhar de Davi ali não trouxe luz para dentro dele. Porque ele continuou olhando. Ele poderia muito bem ter se posicionado. O tema da pregação é posicionamento, santidade e crescimento através do olhar. Davi podia ter olhado. A mulher era bonita, não estou discutindo se a mulher era bonita ou não era. Eu não estou discutindo aqui o perfil que a mulher estava. Eu não estou discutindo nada disso. Eu estou discutindo que quando ele olhou aquela situação, ele devia ter clamado: o sangue de Jesus tem poder. E tinha que ter parado de olhar. A questão é que começou a sustentar o olhar dele. E sustentando o olhar dele, a mente começou a trabalhar a respeito daquilo que ele estava olhando. E o pecado foi maquinado ali. Então o olhar, ele tem ou não tem um peso significativo na caminhada do cristão, com relação ao seu posicionamento, com relação à sua santidade, com relação ao seu crescimento espiritual e o seu avanço como igreja. Tem. Mas eu posso olhar para outros lados. Nós temos 2 outros exemplos. A experiência de Zaqueu está lá em Lucas capítulo 19, versículos do 2 ao 4. E a palavra do Senhor diz assim: eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava o quê? Ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. E o final da história você conhece. Zaqueu subiu no sicômoro, viu Jesus, Jesus enxergou Zaqueu, foi até Zaqueu e falou assim: hoje eu janto na sua casa, e vai ter milagre de salvação ali. A diferença, quando os seus olhos são bons, todo o seu corpo é luminoso. Mas quando os seus olhos são maus, todo o seu corpo está em trevas. A diferença do olhar, a diferença da sua escolha, a diferença da escolha onde você está alimentando o seu olhar, para onde você está direcionando a sua atenção. Profeta Isaías teve uma experiência, seja ela numa visão espiritual, não importa, mas ele teve uma experiência. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, o profeta, ele diz o seguinte, que no ano da morte do rei Uzias, ele viu também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E o restante da história você também conhece. Ao olhar para o trono da graça, ao olhar para o trono da glória, Isaías ficou constrangido com a beleza daquela majestade, com a grandeza daquela santidade. E ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí veio um anjo, tocou no lábio dele e purificou. Olhou para o trono
da graça. Para onde eu olho, determina vida ou morte na minha vida. Porque, Dadal, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso. Mas se eu quiser arriscar, os meus olhos sendo maus, todo o meu corpo estará em trevas. Então, eu e você, de fato, precisamos estabelecer critérios que vão nos ajudar a caminhar da maneira como Deus determina, a entender aquilo que Deus estabeleceu para nós. E esses critérios que eu vou trazer aqui vão despertar no nosso coração algo diferente a partir de hoje. Quando você estiver olhando para onde você não deve olhar, você vai lembrar dessa palavra. E o primeiro critério que eu quero compartilhar com vocês é: quando e por que olhar para trás? Talvez você já tenha ouvido assim: o crente não olha para trás. E eu trouxe justamente esse texto aqui, olha, para compartilhar com vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu posso sim olhar para trás. Mas eu preciso estabelecer critérios para isso. Por que eu vou olhar para trás? Quando eu devo olhar para trás? Existem pessoas que estão escravizadas no seu passado e vivem no passado, não crescem, não amadurecem, não se desenvolvem espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, estão presos lá no passado, são saudosos no que falam. Ah, mas lá atrás, antigamente, estão presos lá. A palavra do Senhor diz que quando estamos em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Eu posso olhar para trás quando eu vejo necessidade de avaliar o meu crescimento, por exemplo. Quando eu olho para 4 anos atrás, no início do Instituto de Formação Ministerial, é um olhar para trás bacana. Como que a gente começou? Onde a gente chegou? Quanta coisa a gente aprendeu? Então, olhar para trás não é ruim de tudo. Tem coisa boa lá atrás para a gente olhar. Eu posso olhar para trás para avaliar o meu crescimento, o meu avanço, as minhas conquistas, avaliar a minha maturidade, como eu sou maduro hoje, diferente do que eu era 10 anos atrás, diferente do que eu era 20 anos atrás. Então, há a importância, sim, de se olhar para trás, de olhar lá atrás o que ficou, como que eu cresci, como que eu amadureci. Agora, qual é a maneira errada de se olhar para trás? Quando estamos apegados demais às coisas que de fato precisam ficar lá atrás. Ou quando estamos olhando para trás com saudade de coisas que Deus nos libertou. Eu gosto muito dessa reflexão de olhar para trás nos anos que se passaram. De manhã a gente orou pelo Marco, ele está indo embora com a família, e ele contou aqui um episódio de 30 anos atrás, falou que me conheceu, fui uma das primeiras pessoas que ele conheceu aqui em Resende, e de fato sim, eu lembro quando ele chegou, e ele contou algo que a gente vivenciou no evangelismo de uma pessoa, lá em Campos Elíseos, né? E eu olho para trás e falo, poxa vida, 30 anos atrás, eu tinha 24 anos. Eu olho quanta coisa eu aprendi ao longo desses 30 anos. Como eu sou diferente hoje. Não sou diferente porque eu sou pastor. Estou dizendo que eu sou diferente pelas coisas que o Senhor me ensinou. Pelas coisas que eu vivi. Como eu sou diferente hoje, pela análise que eu consigo fazer dos erros que eu cometi. Então, quando eu olho para trás e busco essa
análise de crescimento, isso me faz bem. Agora, quando eu olho para trás, porque eu não quero deixar para trás coisas, ou quando eu estou com saudade da minha escravidão, isso não é normal para a vida da igreja. Isso não pode ser normal. A mulher de Ló, Gênesis capítulo 19, versículo 6. A mulher de Ló tinha uma palavra. Ela não podia olhar para trás. E ela olhou. Eu não sei que sentimento invadiu o coração daquela mulher. O apego. Eu não quero deixar minha casa para trás. Eu não quero deixar os meus amigos para trás. Eu não sei. Mas o que a Bíblia diz é que ela olhou para trás. O que a Bíblia diz é que ela tinha um caminho de salvação diante dela e uma ordem expressa: não olhe para trás. E ela desobedeceu e olhou para trás e perdeu uma oportunidade de caminho de vida que ela tinha sobre a vida dela. O que acontece com a igreja às vezes é que nós recebemos uma primeira proposta do Senhor quando encontramos com Ele, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e somos convidados a viver uma nova vida, e somos desafiados a deixar as coisas para trás, mas a gente insiste em não deixar para trás, a gente insiste em ficar olhando para trás, a gente insiste em querer ver como que estão as coisas lá atrás. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela transformou-se em uma estátua de sal. E é isso que acontece com você, isso que acontece comigo, quando dedicamos o nosso olhar lá atrás, para saber o que está acontecendo, coisas que não pertencem a nós, vida que foi destruída, numa nova proposta de vida com Cristo, numa nova proposta de vida com aquele que nos salvou, numa nova proposta de salvação. Aquela terra ia ser destruída, mas ainda assim aquela mulher insistia em olhar para trás. E eu não posso, você não pode viver olhando para trás, porque enquanto estivermos olhando para trás, a nossa vida estará paralisada, como uma estátua. Você não avança, você não vai na direção do que Deus te dá, você está preocupado lá atrás. Mas e para frente? Não, mas eu estou olhando para trás. Mas o que o Senhor preparou para você? Não, mas eu estou olhando para trás. Uma outra situação, o povo de Deus no deserto. Números capítulo 11, versículo 4 a 6. O texto diz que o povo começou a ter saudade do Egito. Eles estavam no deserto. O deserto era um processo na vida do povo. E foi Deus que mandou o povo para o deserto. Está lá em Deuteronômios. Eu vou mandar você para o deserto. Para você se humilhar, para você ter fome e para eu saber o que há no seu coração. Então, o deserto era um processo na vida do povo, com a permissão de Deus. E Deus sustentava aquele povo com o maná todos os dias. E a Bíblia diz que o maná era como a semente do coentro, branco e com com sabor de bolo de mel. Todo dia eles recebiam o sustento. Mas num dado momento, eles olharam para trás, para o tempo da escravidão, e disseram: no Egito que era bom, porque lá tinha abundância. Eu não consigo conceber essa ideia da gente achar que qualquer coisa antes de Cristo na nossa vida possa ser melhor do que a gente esteja vivendo hoje. Talvez você esteja passando por um processo. Talvez o seu processo esteja doloroso demais. Mas eu tenho certeza que tem maná todo dia. Eu tenho certeza que Deus tem sustentado você
nesse processo doloroso. Eu tenho certeza que Deus tem te dado o maná todos os dias. Então, não justifica para a igreja de Cristo hoje achar que o processo está doloroso demais e que não vale a pena passar por este processo e que o melhor era o tempo da escravidão do pecado. Isso é blasfêmia contra a obra da cruz. Isso é blasfêmia contra o sacrifício de Cristo, porque aquela cruz vazia traz uma mensagem de esperança, traz uma mensagem de salvação, traz uma mensagem de amor. E nós, muitas vezes, não valorizamos o processo que o Senhor nos submete para um crescimento espiritual. E queremos ficar olhando para trás, com saudade de coisas que não nos pertencem. Queremos ter experiências como Eva, experiências como Davi. O que não falta nesse mundo são Betsebas patriciando aí. Frutos proibidos sendo exibidos aí. Mas tudo isso tira você do foco, do processo. Tudo isso tira você daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. O segundo critério: desviar o olhar dos caminhos maus. É o que eu falei. Tá aí, ó, Betseba para quem quiser aí, ó. Tá? Tem não, pastora? De monte. Não é não? De monte. Tem fruto proibido à vontade. Mas eu e você, como igreja, precisamos aprender a desviar os nossos olhos do mal. Para que eu vou ficar olhando para algo que não me pertence? Para que eu vou ficar vislumbrado com caminhos que não foram feitos para mim? Para que eu vou criar expectativa para algo que não é meu? Eu preciso de fato aprender a desviar os meus olhos. Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Os nossos olhos, como eu disse, são capazes de captar tudo ao nosso redor. E se a gente não vigiar, a gente quer tudo o tempo todo, não é não? Quando a gente vai passear na loja, no shopping, a gente vai olhando, nossa, cada coisa maneira, cada coisa bacana. Aí você termina comprando o que você não precisa, com dinheiro que você não tem. É o cartão de crédito. É. Você olha, não preciso. Não tenho dinheiro, mas meu amigo Visa vai me ajudar. Não é amigo, não. Nada contra as compras. Mas a gente precisa desviar o olhar do caminho mau. E eu tive uma experiência com a Giovana. Eu estava preparando esse sermão que eu estou preparando já há algumas semanas. Eu tive uma experiência com a Giovana no shopping, minha netinha de 3 anos. Passamos em frente a uma loja. Falei, ensina a senhora essa menina a desviar os olhos dela. Ela olhou, não me lembro o que era, e ela queria muito algo. E compramos. Presenteamos ela com o que ela queria. E saímos da loja. Falei, graças a Deus. Agora a gente vai continuar o nosso passeio, tranquilo. Giovana ganhou o que ela queria, vamos passear. Gente, 3, 4 lojas, ela viu um outro negócio na vitrine. E ela, vovô, falei, o que foi, Giovana? Eu quero. Falei, minha filha, o maná de hoje já veio. Não, porque eu quero. Mas, Giovana, a gente já comprou ali. Eu queria aquilo, vovô, muito. Mas agora eu já tenho. Agora eu quero esse. É muito fofinho uma criança de 3 anos falar isso. Inclusive, é aceitável. E a gente está ensinando ela que ela não é o centro do universo, né? Que ela tem coisas que ela não vai ganhar. Pede para o seu pai. Então, para uma criança de 3 anos é bonitinho. Agora, para você, para mim, homens e mulheres, não é bonitinho. E a gente age às vezes assim com o Senhor, porque a gente tem dificuldade de desviar o nosso olhar das coisas. A gente ganha
E a gente quer mais. A gente nem consegue ter um tempo de celebração, de contentamento com aquilo que Deus deu. A gente já está querendo outra coisa. Aí depois a gente já está querendo outra coisa. A gente sai muito facilmente de um raio que é da necessidade para o raio dos desejos. E nesse raio dos desejos, o inimigo termina nadando de braçada, porque ele começa a mostrar para você coisas que, além de não serem necessárias, podem separar você da presença de Deus. E nesse afã, nesse desejo de ter tudo, de conquistar tudo, de tomar decisões e fazer escolhas impensadas, você termina caminhando para o abismo, sem ter noção do que você está fazendo. E o olhar criterioso, guiado pelo Espírito Santo de Deus, vai ajudar você com relação a isso. Eu dei um exemplo aqui de conquista, de contentamento. E por falar em contentamento, talvez você tenha dificuldade com isso, ou conhece alguém que tem dificuldade com contentamento. O Instituto de Formação traz um curso, a Escola do Contentamento, para a gente aprender a viver com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus nos deu. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então o Senhor sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Eu preciso aprender a ser uma pessoa que vive o contentamento. Feliz. Pastora Helenice vai dar esse curso no Instituto, presencial, toda quinta-feira. Ela que está voltando de férias hoje, com a pele renovada, feliz, Silvio também. Então, ela está esperando você fazer a matrícula lá. Então, a gente precisa aprender o contentamento. O pecado, muitas vezes, é sustentado por falta da satisfação com aquilo que Deus tem nos dado. Você sabia disso? A primeira queda, a primeira rebelião está estabelecida nisso. Lúcifer, o anjo da luz, não estava bom para ele. Ele estava acima de tudo e de todos, exceto de Deus. Ele não se contentou com o que ele tinha. Cuidado, porque se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. Então, o olhar do crente, o olhar do cristão, ele faz toda a diferença na postura, na santificação, no crescimento e no avanço como igreja. Estabeleça esses critérios, viva cada um deles, e você vai descobrir segredos espirituais que irão fortalecer a sua vida. Terceiro critério: estabelecer o trono de Deus como prioridade e foco. Salmo 25, 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Prioridade e foco no trono do Senhor. Quando eu estou focado no trono do Senhor, quando eu estabeleço o trono de Deus como prioridade na minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões passam pelo trono. O que acontece hoje? Muitos homens e mulheres de Deus fazem as suas escolhas e tomam as suas decisões sem passar pelo trono.
sem consultar o Senhor. E às vezes a gente acha que isso é radicalismo. Ah, não, mas é muito radicalismo. Tudo tem que perguntar para o Senhor. Ele é o Senhor. É o exercício do senhorio de Cristo nas nossas vidas. É o exercício de estabelecer que existe uma autoridade sobre as nossas vidas. Essa semana eu atendi uma irmã no gabinete. Ela saiu da casa da oração, pediu para conversar comigo, porque ela tinha que tomar uma decisão. Ela tinha que fazer uma escolha. E a preocupação dela era se a decisão e a escolha que ela ia tomar iria ferir o coração do Senhor. Se estava dentro dos planos e dos propósitos de Deus para a vida dela. Que coisa linda isso. Isso é de fato reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Isso é estabelecer na nossa vida o senhorio de Cristo. O trono de Deus como prioridade. O trono de Deus como foco. Neemias estava muito bem, vivendo a vida dele, copeiro do rei Artaxerxes. E o coração dele ficou muito triste, porque ele devia ir voltar às terras dos seus pais e reconstruir os muros de Jerusalém. E ele começou a se envolver nessa grande obra. Foram dias, semanas de obra, de reconstrução. Só que existiam pessoas ali que não estavam satisfeitas com a obra que Neemias estava promovendo, com a restauração que Neemias estava promovendo. E mandaram um convite para Neemias. Uma emboscada. Eles queriam tirar a vida de Neemias. Aqui, encontra com a gente ali na curva tal, perto da figueira tal, e a gente vai estar te esperando ali para um lanche da tarde, tal. Mandaram aquele convite. Neemias olhou para aquilo e ele estava focado no trono. A visão dele estava voltada para o Senhor. O desejo do coração dele estava paralelo ao desejo do coração de Deus. O propósito do coração daquele homem estava de acordo com o propósito do coração de Deus. Os princípios que aquele homem carregavam eram princípios que foram plantados pelo Senhor no coração dele. E ele manda um recado para aqueles homens: porque eu me encontraria com vocês? Eu estou envolvido numa grande obra. Sai para lá, capeta. A postura que eu e você, como igreja, que estabelece o critério do trono de Deus como prioridade, é olhar para esse trono o tempo todo. Chegou a Filisteia, você olha e fala: sai para lá. Quer que eu desenhe o que é Filisteia? Chegou um convite indevido, conversinha fiada, sai para lá. Por que eu me encontraria com você? Por que eu conversaria com você? Por que eu me envolveria nesse negócio? Por que eu daria ouvidos a isso? Por que eu voltaria a essas práticas? Eu estou voltado para o trono da graça do Senhor, que me sustenta. Porque eu quebraria esta aliança com meu Deus? Eu te repreendo em nome de Jesus. Não é ficar igual o Davi bobão, olhando. Aí fica sustentando o pecado. Vai, tira. Não. Jesus não me permita ver. Não adianta. Não se alegre com coisas que não pertencem a você. Você é a igreja do Senhor Jesus, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não envergonhe o sacrifício do seu Senhor. Não troque a comunhão com o teu Deus, a aliança com o teu Deus, com qualquer olhar que pode comprometer a sua santidade. Glória a Deus.
O terceiro critério estabelece então o trono de Deus como prioridade. É prioridade, é filtro. Tem proposta, Senhor, eu posso. Tem convite, Senhor, eu posso. Tem coisa que eu não quero nem ouvir. Eu já contei aqui uma experiência. O irmão começou a conversar comigo, não era nem proposta. Fez nem proposta, ele começou a conversar comigo sobre um cargo, sobre um trabalho. Eu vi que o negócio era bom. Eu falei assim, meu irmão, não, quero não. Não, mas nem falei, não. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Eu passo pelo trono. Não sou perfeito, não. Se eu fosse perfeito, não precisava passar pelo trono. Eu passo pelo crivo do trono. Eu posso. Eu devo. Eu sigo. Eu paro. Para onde eu direciono o meu olhar? O quarto critério. Focar na seara. Focar no arado. E no chamado. Cabeça vazia. É isso aí, vocês estão com medo de falar? Pode falar o nome dele, não tem problema não. Cabeça vazia. É isso. Focar na seara, no arado e no chamado. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Muita gente desistindo da seara. Muita gente desistindo do arado. Muita gente desistindo do chamado. Por tão pouco. Sem ao menos passar pelo trono. Sabe por quê? Porque não estão focados. Quando eu tenho um chamado, e o Senhor me apresenta uma seara, e coloca nas minhas mãos um arado, eu faço por esse Senhor o melhor. A seara é o trabalho que nós temos aí. O arado é o seu ministério. Aquilo que Deus colocou na sua mão. Vocês me desculpem a minha sinceridade aqui. Mas eu vejo muita gente abrindo mão do chamado. E eu tenho certeza que nem o Senhor foi consultado. Porque não tem foco. Está fazendo por quê então? Está servindo por quê então? Dificuldade vai vir. Tempestades virão. Dias maus vão chegar. Mas eu não posso esmorecer. Eu tenho um chamado. E garrafinha, segunda vez. Eu tenho um chamado. Eu não olho para trás. Eu tenho um chamado. Qual é o seu chamado? Responde para você mesmo aí. Ah, eu não tenho um chamado. Você tem. Você tem um chamado. Não, eu não tenho não. Você tem um chamado. Marca um gabinete com a gente. Pastor Elenice está te esperando lá. Eu, pastor Carlos. Pastor Elenice vai revelar o seu chamado em 35 segundos. Você tem um chamado sim. Ah, mas eu não consigo distribuir. Vem conversar com a gente, você tem um chamado. Você precisa focar no trabalho. Quem está focado na obra. Quem está focado na obra cresce. Quem está focado na obra desenvolve a sua postura. Quem está focado na obra avança como igreja.
A gente não quer ninguém aqui socado na igreja de segunda a segunda-feira, não. Mas a gente quer pessoas, homens e mulheres, todos, com as suas mãos no arado, trabalhando, frutificando naquilo que Deus chamou você para fazer. Não adianta querer fazer o que você não pode fazer também. Já me viu cantando aqui alguma vez? Não vou me meter a fazer isso. Não sei cantar. Pastor Helenice um dia cantou tão bonito. Falei, nossa, queria tanto cantar bonito. Eu não sei cantar. Não adianta eu me meter nisso. Então, a gente não quer você abraçando mil coisas, não. Muito menos o Senhor Jesus quer. Mas a gente precisa você focado na sua seara. Que quanto mais você estiver envolvido com a obra, menos tempo você vai olhar para o problema dos outros. Menos tempo você vai ter para olhar a obra do outro. Deixa eu ver se está frutificando igual eu. Às vezes está a preocupação disso, né? Será que o fruto é igual ao meu? Na mesma quantidade, no mesmo tamanho, docinho igual ao meu? Às vezes a preocupação é essa. A gente precisa mudar o nosso modo de olhar, gente. Quando a gente olha para a coisa errada, e a gente permanece olhando nas coisas erradas, a gente transforma a nossa vida em trevas. E existe um trecho desse texto que fala a respeito da ilusão. Porque o texto diz, olha, e se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Cuidado com aquilo que você pensa que é luz. Você acha que está fazendo bonito? Estava conversando com a pastora, aquela história que você falou do sogro, né? O sogro ia conversar com o filho todo dia. Reportagem, né? Está nas redes sociais aí, não está? O sogro ia conversar com o filho todo dia. E a nora ficava olhando. Que sogro lindo. É história, gente. O pastor fez um comentário a respeito dessa história. O que aconteceu? Ficou olhando. Aí o rapaz foi dar uma reportagem, né? Não, ele era meu sogro, hoje ele é meu marido. Cuidado. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. O inimigo está enganando um monte de gente ali com luz enganosa. Umas luzinhas assim, ó, aí você cai igual um bobo às vezes. Eu caio igual um bobo, cai nada, estou amarrado no nome de Jesus. Você também não, está amarrado no nome de Jesus. Aquela luzinha assim. Já viu aqueles pisca-pisca que vai perdendo a força no Natal? Nossa, que luz brilhante. Não tem discernimento para as coisas. Cuidado com o engano. A gente precisa estabelecer o nosso olhar. Focar na seara, no chamado, no arado. Estabelecer a nossa aliança com o Senhor. Vamos então ao resumo do que são os critérios para um olhar que estabelece a postura, a santidade e o crescimento através do olhar. Primeiro, quando e por que olhar para trás? Estabeleça isso. Seja criterioso nisso. Desviar o olhar dos caminhos maus. Seja exigente com relação a isso. Estabelecer o trono de Deus como prioridade e foco. Não abra mão. Todas as escolhas e decisões precisam passar pelo trono da graça, pelo trono da glória. Focar na seara, no arado e no chamado. Se você tem um chamado, permaneça focado no trabalho, na obra, naquilo que Deus chamou você para fazer. E com base nisso eu fecho o meu sermão. Eu fecho a minha pregação com o texto de Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Esse texto fala da responsabilidade do olhar. Porque as pessoas olham para a igreja. E você tem que aceitar o desafio de chamar as pessoas para olhar para você. E você precisa aprender a olhar para a real necessidade das pessoas. Porque as pessoas lá fora estão esperando para ver o que Deus está fazendo no meio do seu povo. E esse texto aqui é o resumo dessa história que eu te falei. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Então a proposta daquele homem era pedir esmolas. A necessidade dele ali, o que ele achava que as pessoas podiam fazer por ele, era dar esmolas.
Quando ele viu, olha a questão do olhar aqui. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então ele viu, as pessoas estão olhando a igreja. As pessoas estão olhando o seu movimento. As pessoas estão olhando aonde você entra, aonde você sai. As pessoas estão olhando o seu comportamento o tempo todo. Pedro, fitando-o juntamente com João. Então o que Pedro, quando ele olhou, o que Pedro fez? Pedro fixou o olhar naquele homem. Ele fixou o olhar naquele homem. E fez um desafio. Olha para nós. Muitas vezes a igreja se cala nesse desafio. Porque quando nós falamos, olha para nós e você verá Cristo em mim. Está pronto para falar isso? Olha para mim, que você verá Cristo em mim. Esses critérios de olhar que nós trouxemos hoje, vai nos ajudar nesse amadurecimento. E o texto continua. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse um negócio diferente para ele. Ele estava esperando esmola. Mas ao olhar para aquele homem, Pedro teve o discernimento. Olha, você está querendo esmola. Tudo bem, era uma necessidade dele. Aquele homem, ele comia, bebia através da esmola que ele recebia. Tudo bem, não estamos discutindo aqui. Mas além da esmola, aquele homem precisava de algo mais. E o que Pedro fala para aquele homem? Olha, eu não tenho ouro nem prata. Quer dizer, eu não tenho dinheiro para te dar. Mas eu tenho uma coisa que você está precisando. Levanta e anda. E aquele homem levantou. E o final do texto diz que no final, versículo 9, todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Quando eu estabeleço esses critérios e outros mais critérios que nós podemos estabelecer para o nosso olhar, para que através desse olhar eu cresça, para que eu me santifique, e eu melhore a minha postura como cristão, eu me torno uma igreja que avança, que sou observado, mas que também observo, e que além de olhar superficialmente a necessidade do outro, eu consigo discernir o que de fato o outro precisa. É ir além, é entender que Deus faz sempre muito mais do que nós esperamos. Então o nosso olhar, ele tem de fato um peso muito importante. O nosso olhar, ele tem de fato um papel muito importante no nosso processo de santificação, no nosso processo de crescimento, na nossa postura e nosso avanço como igreja. A palavra que a gente traz no domingo aqui não é para julgar ninguém. As pregações que a igreja traz é para ajudar você a fazer um novo cálculo de rota para a sua vida. Todos nós, o tempo todo, precisamos recalcular a nossa rota. Todos nós, o tempo todo, precisamos fazer um autoexame e ver para onde estamos indo, se estamos trilhando o caminho certo, se estamos de fato mantendo a nossa aliança com o Senhor. E o convite da oração de hoje é justamente nesse sentido. Você que entendeu essa mensagem, e você que aceita o desafio de um novo cálculo de rota para a sua vida através de um novo olhar, de uma nova postura, de querer aprender a discernir aquilo que é treva para a sua vida. Você não pode impedir os teus olhos, mas você pode desviá-lo. O grande problema é você manter os seus olhos em algo que não é teu. O grande problema é você alimentar expectativas com aquilo que os teus olhos estão jogando para dentro de você. Cuidado com o que você está jogando para dentro da sua vida, dos seus pensamentos, da sua alma, do seu coração, dos seus sentimentos, das expectativas que você cria. Isso é recalcular a rota. Isso é colocar na balança se de fato
eu tenho vivido para Cristo, em Cristo, com Cristo. Mudar o meu foco, a maneira como eu enxergo, traz resultados positivos não só na minha vida espiritual, mas vai trazer na vida emocional, na profissional, no meu relacionamento com a minha família, no meu exercício como servo do Senhor na igreja. Olhar para o lugar certo vai trazer uma nova esperança para mim. Olhar para o lugar certo pode trazer cura para você. Olhar para o lugar certo pode trazer libertação para você. Olhar para o lugar certo pode trazer a resposta de tantos questionamentos que você está vivendo. Então, eu quero convidar você a se colocar de pé. E se você julga que precisa melhorar a sua percepção, que você precisa melhorar o seu olhar, que você precisa melhorar a sua escolha, que você quer uma nova unção, que você quer uma nova direção, que você quer uma nova vida, você quer novas emoções, você quer novos sentimentos, você quer novos desafios profissionais. Não importa o que você deseja, o Senhor Ele pode te dar. Olhe para a cruz, estabeleça o trono de Deus como prioridade e foco na sua vida. Se você quer algo novo, nós queremos orar por você, queremos interceder pela sua vida. Saia do seu lugar, venha aqui para que o Senhor te abençoe, abençoe o seu olhar, te dê uma nova visão, te dê uma nova percepção ao seu redor. Venha para cá, corre para cá, aqui está o Senhor, aqui está o Senhor, aqui está aquele que pode te ajudar, aqui está aquele que pode promover a você luz para a sua vida. Vem para cá, você que quer um novo desafio de vida, um novo desafio profissional, para onde você deve olhar, o Senhor vai te dar a direção. Você que precisa de um milagre na sua família, de uma renovação na sua família, corre para cá, o Senhor vai te dar a direção de como fazer, para onde olhar. Você que precisa se libertar de práticas de pecado que te separam de Deus, você que precisa olhar para a cruz, você que precisa estabelecer uma nova aliança com o Senhor, sai do teu lugar, corre para